Havia um silêncio estranho na pequena sala de Clara. O tipo de silêncio que não vinha da falta de barulho, mas da ausência de si mesma. O relógio da parede marcava 06h47 da manhã, mas a verdade é que Clara não fazia ideia de quando tinha adormecido pela última vez. A noite anterior e todas as noites daquela semana pareciam um borrão de pensamentos pesados, ansiedades e decisões adiadas. Ela olhou para a mesa. A xícara de café frio, a pilha de contas, a notificação do banco, o e-mail de demissão ainda aberto na tela. Era como se a vida tivesse parado de empurrá-la para frente. Como se tudo tivesse congelado em um ponto em que ela não sabia mais para onde ir. E, no fundo, a pergunta que doía mais do que qualquer outra ecoava sem piedade. Como eu deixei tudo chegar a esse ponto? Clara respirou fundo e sentiu a garganta apertar. A demissão tinha sido o golpe final, mas não o único. Antes disso, veio o término de um relacionamento de 4 anos. A doença do pai, uma amizade que se quebrou, um sonho que ela deixou de perseguir por medo. Tudo tinha desmoronado tão lentamente que, quando enfim caiu inteiro, ela nem teve forças para segurar. Ela se sentou no chão, apoiando a cabeça nos joelhos, e deixou que as lágrimas que segurava há dias finalmente caíssem. Mas chorar também cansava. Então, quando o corpo já não tinha mais lágrimas para dar, restou apenas um vazio que assustava. Um pensamento passou por sua mente como um raio. Talvez eu tenha falhado demais. Talvez não tenha mais jeito. Foi naquele exato segundo que ela ouviu o barulho da tranca da porta se abrindo. Um susto, um pulo, e em seguida uma voz familiar chamando. Clara, você está acordada? Era Lucas, o irmão mais velho. O único que ainda entrava no apartamento sem bater. Ela tentou limpar o rosto, endireitar a postura, fingir que estava tudo bem, mas era impossível. A devastação estava estampada nela. Lucas olhou ao redor e franziu a testa. Ele viu a bagunça, a falta de vida, o peso no olhar dela. Então se aproximou devagar, como alguém que pisa em terra instável. E aí? Ele disse, sentando-se ao lado dela no chão. Me conta o que está acontecendo. Clara fechou os olhos. A voz dele era suave, mas trazia consigo uma verdade incômoda. Alguém a tinha visto. Alguém sabia. Ela já não conseguia mais esconder. Eu perdi tudo, Lucas, ela murmurou, a voz falhando. O emprego, o relacionamento, a estabilidade. Eu perdi até quem eu era. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Não porque não sabia o que dizer, mas porque sabia que palavras não consertam vidas, apenas alcançam o coração. Clara, ele falou enfim. Ninguém perde quem é. Às vezes a gente só esquece. Às vezes a vida te desmonta para te montar de novo. E não tem nada de errado nisso. Ela balançou a cabeça derrotada. Recomeçar é admitir que fracassei. Lucas inspirou fundo e respondeu. Recomeçar não é fraqueza. Fraqueza é aceitar viver quebrada porque tem medo de começar outra vez. E aquelas palavras, mesmo que ela não soubesse naquele momento, seriam o ponto de virada. Depois da conversa com Lucas, Clara permaneceu ali, sentada no chão por longos minutos. Algo dentro dela tinha se movido. Não muito, mas o suficiente para sentir uma pequena rachadura no muro que a rodeava. Ela olhou para o apartamento de novo. Era o mesmo cenário caótico de antes, mas algo parecia levemente diferente. Não porque o ambiente tinha mudado, mas porque agora ela tinha sido vista. Ela não estava sozinha dentro daquele colapso. E, no fundo, uma semente minúscula começava a se mexer. Uma semente chamada esperança. Ela se levantou devagar, como quem reaprende a usar o próprio corpo. Foi até a cozinha e jogou fora a xícara de café velho. Lavou as louças acumuladas. Depois, abriu as janelas, deixando o ar fresco entrar. O vento gelado tocou seu rosto como um abraço inesperado. Era pouco, mas era um começo. Clara tinha sido, durante anos, a filha responsável, a funcionária exemplar, a parceira equilibrada, a amiga que ouvia todo mundo, a que sempre dava um jeito, a que sempre dizia, tá tudo bem. E agora, não estava nada bem. As expectativas sobre ela eram tantas que, quando finalmente caiu, sentiu vergonha de mostrar sua vulnerabilidade. Vivia presa a uma narrativa que construíra desde jovem.
Eu preciso dar conta. Mas o mundo não para de exigir só porque você está cansado. Então, quando o emprego começou a sufocá-la, Clara não pediu ajuda. Quando o relacionamento começou a ruir, ela se calou. Quando o corpo e a mente começaram a dar sinais, ela ignorou. Até que veio o inevitável. Agora, sentada no sofá com uma manta nas pernas e uma xícara de chá nas mãos, ela enfrentava o que evitara por anos, a própria verdade. Eu não consigo mais ser a pessoa que todo mundo espera. E pela primeira vez, isso não pareceu derrota, pareceu libertação. 2 dias se passaram até que Clara criasse coragem de fazer algo que evitara por anos. Buscar ajuda profissional. A sala da psicóloga era aconchegante, com uma estante de livros e plantas por todos os lados. Clara se sentou na poltrona e, antes mesmo de ser questionada, começou a chorar de novo. A psicóloga esperou pacientemente. Eu não sei recomeçar. Clara confessou. A psicóloga inclinou a cabeça com empatia. Ninguém sabe, Clara. Recomeçar não vem com um manual. É um ato de coragem, não de conhecimento. Mas eu perdi tudo. Você perdeu coisas. Não quem você é. E agora precisa aprender a separar esses 2 mundos. Clara respirou fundo. A psicóloga continuou. Vamos começar devagar. Um dia de cada vez. Você não precisa voltar a ser quem era. Pode ser alguém nova. Alguém que te respeite mais. Algo dentro de Clara se abriu novamente. Ela percebeu, talvez pela primeira vez, que não precisava voltar atrás. Podia seguir em frente sendo outra pessoa. Os dias seguintes foram um misto de dor e descobertas. Clara começou a organizar o apartamento, a caminhar no parque, a ler livros que sempre adiou, a fazer refeições simples. Cada pequeno gesto parecia arrancado com esforço, como quem puxa o próprio corpo para fora de um buraco. Mas eram progressos. Uma manhã, ela conseguiu acordar cedo. Em outra, conseguiu arrumar a cama. Depois, conseguiu responder e-mails atrasados. Até que, em um dia inesperado, conseguiu sorrir ao ver um cachorro correndo atrás de uma borboleta no parque. Sorrir. Algo tão simples, algo tão esquecido. Ela quase não reconheceu a sensação. Recomeçar era assim, não um salto grandioso, mas um caminhão cheio de passos minúsculos. E cada um deles tinha seu valor. Quase um mês depois da demissão, Clara decidiu visitar a mãe. A casa da infância sempre carregou um cheiro de aconchego, café fresco e memórias que doíam e curavam ao mesmo tempo. A mãe a recebeu com um abraço demorado, daqueles que dizem mais do que 1000 palavras. Minha menina, você está tão cansada. Clara desmoronou ali, nos braços dela. Não precisava ser forte nem esconder nada. Elas se sentaram à mesa, beberam café, falaram sobre coisas simples. Até que a mãe disse: Eu sei que você acha que perdeu muito, mas às vezes Deus faz a gente parar para nos proteger. Tem quedas que salvam. Clara fechou os olhos. Havia verdade ali, uma verdade que confortava. O pai de Clara estava no quintal, cuidando das plantas. A doença o deixara mais frágil, mas não tirara seu sorriso calmo. Filha, ele disse ao vê-la. Que bom que veio. Eles conversaram por horas. Sobre trabalho, sobre vida, sobre o medo de decepcionar. Em um momento, Clara desabafou. Eu sinto que estou voltando para a estaca zero. O pai sorriu, passando a mão nas folhas de uma plantinha nova. Você está enganada. A estaca zero é onde tudo começa. E começar de novo não é ser fraca. Fraco é quem fica no chão fingindo que está tudo bem, porque tem medo de levantar. E então apontou para uma muda recém-plantada. Vê isso aqui? Eu tive que arrancar a planta velha porque estava doente. Tive que refazer o solo, cortar as raízes ruins. Parecia que eu tinha destruído tudo. Mas olha agora, a muda estava crescendo. Às vezes, Clara, Deus te arranca de um lugar que te mata para te plantar onde você vai florescer. Ela sentiu o peito amolecer. Talvez recomeçar não fosse uma punição. Talvez fosse um convite. Algumas semanas depois, enquanto organizava seus arquivos, Clara encontrou uma pasta antiga escrita à mão. Projetos engavetados. Ela abriu. Lá dentro estavam 2 coisas. Um roteiro para um canal de conteúdo digital que ela sempre sonhou criar. Um esboço de um livro que começara anos antes e nunca teve coragem de terminar. Ela ficou parada,
olhando para aquelas folhas amareladas. Era como olhar para uma versão esquecida de si mesma. Uma versão que ainda acreditava. Por um momento sentiu medo. Medo de tentar e fracassar de novo. Medo de ser julgada. Medo de admitir que ainda tinha sonhos. Mas então lembrou das palavras de Lucas. Recomeçar não é fraqueza. E lembrou das palavras do pai. Tem quedas que salvam. Clara respirou fundo e pensou. E se este for o começo que eu estava evitando? Então abriu o computador e começou a escrever. Uma linha. Depois outra. Depois mais um parágrafo. Quando percebeu, já tinha 2 páginas prontas. O coração, que antes parecia morto, estava despertando. O problema é que recomeçar não é um processo linear. Existem dias bons, mas também existem dias horríveis. Clara teve recaídas. Teve dias em que não conseguiu levantar da cama. Dias em que chorou sem motivo. Dias em que achou que estava indo bem e, de repente, tudo desmoronava de novo. Mas havia uma diferença entre antes e agora. Ela não desistia mais na primeira dor. Hoje está difícil, ela dizia à psicóloga. Mas eu sei que vai passar. Vai passar, a psicóloga confirmava. Mas não porque a vida vai ficar perfeita. Vai passar porque você vai ficar mais forte. E Clara estava ficando. A cada queda, ela levantava um pouco mais rápido. A cada dificuldade, aprendia um pouco mais. A cada dia, descobria algo sobre si mesma que nunca tinha percebido. Recomeçar era doído, mas também era revelador. Meses se passaram. Clara terminou o esboço do livro. Reformulou seu canal. Gravou o primeiro vídeo. Editou sozinha. Postou. A primeira publicação não viralizou. Nem a segunda. Nem a terceira. Mas ela continuou. Sem pressa. Sem expectativas esmagadoras. Sem a cobrança de ser perfeita. Até que um dia, um vídeo seu começou a se espalhar. Era um vídeo simples. Uma frase simples. Tudo o que você perdeu pode estar abrindo caminho para o que você vai ganhar. As pessoas começaram a comentar, a compartilhar, a agradecer, a se identificar, a chorar, a se levantar. E então um e-mail chegou. Era de uma editora interessada no livro. Clara ficou sem ar. Releu o e-mail 3 vezes, chorou, sorriu, não acreditou. Depois acreditou. A vida estava mudando. Não porque ela correu desesperada atrás do que perdeu, mas porque teve coragem de construir algo novo. 6 meses depois, Clara estava sentada diante de uma mesa em uma livraria, com uma fila de pessoas esperando para pegar seu autógrafo. O livro, sobre cair e recomeçar, estava empilhado, com a capa brilhando sob as luzes. Quando pegava cada exemplar, ela lembrava do dia em que estava no chão, sem forças para levantar. E agora estava ali. Não porque venceu sem cair, mas porque caiu muitas vezes e escolheu levantar todas elas. Ao fim do evento, Lucas se aproximou dela com um sorriso orgulhoso. Tá vendo, irmãzinha? Eu te falei que você ia se reencontrar. Ela riu emocionada. Felicito. Eu achei que tinha acabado para mim. Nada acaba para quem recomeça. Clara olhou ao redor. O coração cheio, a alma viva, o mundo aberto. E percebeu. Recomeçar não tinha sido um ato de fraqueza. Tinha sido o ato mais corajoso da vida dela. A Clara que existia agora não era a mesma que perdeu o emprego, o relacionamento, a estabilidade. Era uma mulher que se reconstruíra com as próprias mãos. Uma mulher que aprendeu a pedir ajuda. Que aprendeu a não se culpar por cansar. Que aprendeu que voltar ao início não é retrocesso, é estratégia. Que aprendeu que quando a vida tira tudo, às vezes está tirando só o que te impedia de florescer. Ela aprendeu que a queda não define ninguém, mas o recomeço sim. Meses depois, sentada na varanda de casa, Clara observou o pôr do sol. O céu pintado de laranja e rosa. Parecia um quadro que alguém fez com carinho só para ela. E então, ela murmurou para si mesma. Recomeçar. É ter a coragem de ser novo outra vez. Ela sorriu, porque agora sabia. Recomeçar não é fraqueza. Fraqueza é permanecer onde você sabe que não floresce. Coragem é mudar. Coragem é tentar. Coragem é ir. E Clara escolheu ir. Para a nova vida. Para os novos sonhos. Para a nova versão dela mesma. E naquele momento, finalmente, ela entendeu. O recomeço não era o fim. Era o começo de tudo.